Mal comecei a gravar o vídeo, já tô quebrando aqui as coisas, quase quebrei uma lâmpada aqui. Só consigo gravar de noite, porque é essa hora que meus vizinhos deixam, né? Todo mundo, em alguma ocasião, já se perguntou se existe vida após a morte. Isso é uma coisa que até hoje ninguém pode afirmar 100%, embora tenha alguns casos de algumas pessoas que voltam do coma e relatam ter visto o paraíso e outros lugares diferentes, né? Em geral fala que viu o paraíso, até hoje eu não vi ninguém falar que viu o inferno. Se viu o inferno, já sabe que você está vivendo errado, toma um jeito, hein? Então nesse vídeo eu quero falar sobre alguns possíveis sinais de vida após a morte. E eu coloquei esse logo de cara porque esse é uma coisa muito comum de acontecer. Se não aconteceu com você ainda, uma hora vai acontecer, pode ter certeza. O déjà vu é aquela sensação estranha, né, em que você acha que já viu aquela cena ou ocasião acontecer, sendo que na verdade aquilo nunca aconteceu, pelo menos não nessa vida. Eu vou usar um exemplo bem marcante que já aconteceu comigo, tá? Em especial comigo. Bom, certa vez eu estava visitando um museu pela primeira vez e quando eu cheguei na sala lá que tinha uns artefatos lá, uns asteroides, uns meteoritos e essas coisas, né? Eu fiquei olhando lá por um tempo, aquele monte de meteorito, aquele monte de asteroide. Por um momento eu parei e fiquei analisando bem, olhando aqueles artefatos, olhando aquelas coisas históricas. Cara, quando eu olhei aquela cena na minha frente, olhei todas aquelas pessoas e na minha mente assim veio um flash, tá ligado? Como se eu já tivesse vivido aquilo, como se eu já tivesse estado naquele lugar, sendo que foi a primeira vez que eu entrei no museu. Até as pessoas que estavam ao meu redor, ou seja, toda a cena parece que tinha sido algo que eu vivi. Só que não, eu até me esforcei onde foi que eu vi aquilo, quando foi que eu passei por aquilo, mas foi em vão. Eu fiquei um pouco abestado assim por um tempo tentando entender o que estava acontecendo, tentando lembrar forçando a mente, mas foi em vão, cara. Foi um déjà vu e esse foi um bem marcante assim, entre vários outros que eu já tive. Se você não teve um ainda, você ainda vai ter. No ramo da psicologia tem várias explicações, né, lá que falam o que é um déjà vu, por que ele acontece, mas o que mais pode vir a ter sentido é o fato de que o déjà vu esteja ligado diretamente com a sua vida passada. Sonhos e pesadelos recorrentes também pode ser pista de vidas passadas, né? Os sonhos parecem trazer memórias, às vezes, de lugares ou eventos que não aconteceram nessa vida, mas se repete em sonhos muitas das vezes. Outro exemplo que aconteceu comigo. Cara, eu sinceramente eu resolvi fazer esse vídeo justamente para poder relatar as coisas esquisitas que já aconteceram comigo várias vezes. Há uns anos atrás eu sonhei com uma pessoa que eu jamais tinha visto na vida real. No sonho era uma garota estudante, né, naquela época, que era minha amiga. Cara, e ela tinha os olhos extremamente azuis, cabelo cacheado, tá ligado? E no sonho a gente era muito amigo, a gente caminhava junto e a gente passava por lugares que eu também nunca tinha visto. Não tinha visto ela e também não tinha visto os lugares em que a gente passava no sonho. E quando eu acordei, eu forcei bastante a mente para poder tentar lembrar, né, se eu conhecia ela, se eu conhecia aqueles lugares. No começo, assim que eu acordei, eu até fiquei com a leve sensação de que eu já tinha visto sim ela na minha vida real. Só que depois de um tempo eu parei para pensar e eu não conhecia, eu nunca tinha visto aquela pessoa. E eu passei um tempo assim tentando lembrar e cheguei à conclusão de que eu nunca tinha visto ela, mas ficou na minha cabeça como se eu a conhecesse. E depois de algumas semanas eu voltei a sonhar com essa mesma pessoa, só que ela estava diferente. Os olhos já não eram mais azuis, eram pretos e os cabelos não eram mais cacheados, né? Era a mesma pessoa, porém não estava do mesmo jeito. E nesse mesmo sonho era um lugar que a gente estava conversando e eu falava que estava tarde, que eu ia ter que ir embora. E no sonho ela pedia para me voltar. Ela falou: "Você vai voltar outro dia?" E ela perguntava se eu iria voltar, se ela ia me ver de novo. E isso foi bem bizarro. As marcas de nascença têm sido apontadas como evidência de reencarnação. Rapaz, bicho, ainda bem que essa não aconteceu comigo. Essas outras que eu falei, todas eu já tive, mas essa não aconteceu comigo, graças a Deus. Mas aconteceu com um moleque de 3 anos que lembrou de sua vida passada, reconheceu o assassino e ainda levou as pessoas aonde seu antigo corpo estava enterrado. Ele era uma criança de 3 anos que tinha uma longa mancha vermelha na cabeça.
um sinal de nascença. Na época, ele morava na região das colinas de Golã, perto da fronteira entre Síria e Israel. E esse menino pertence à etnia drusa, né, que em sua cultura a existência de reencarnação é aceita como fato. Ou seja, da cultura do povo dele acreditar em reencarnação, é normal lá onde eles moram. Esse menino de apenas 3 anos de idade, ele falou para os pais dele que ele sabia onde ele morava na sua vida passada. E os pais dele levaram ele até lá. E quando ele disse o antigo nome dele pro pessoal lá da região onde ele falou que morava, aí as pessoas falaram que esse homem, ele morava exatamente naquele endereço que o menino falou, sendo que esse homem, ele já estava há 4 anos desaparecido daquele local. Então o moleque falou que sabia onde esse cara estava. E foi então quando o garoto decidiu levar os adultos até o lugar onde o assassino havia enterrado o seu antigo corpo. E foi exatamente naquele local que encontraram o esqueleto de um homem. E o moleque ainda fez mais, ele sinalizou onde estava enterrado a arma do crime, que foi um machado. Agora, o mais bizarro de toda a história, se é que tem como essa história ficar mais bizarra, o esqueleto que foi encontrado ali, ele tinha uma fissura no crânio, exatamente onde o menino tinha a marca de nascença, ou seja, a fissura do esqueleto batia exatamente com a marca que o menino nasceu. E ainda tem mais tem mais. Esse moleque era virado no giraia. Ele falou o nome completo do seu assassino. Na hora lá o cara negou e pá, mas depois ele acabou confessando. Diante de tantas provas, tantas coisas que foi coletada sobre ele, ele acabou confessando o crime. O nome do menino, toda essa história eu não consegui encontrar. Eu acho que pelo fato de ser uma criança, né, é um pouco complicado você pegar informações assim de uma criança e sair colocando nome, essas coisas. Mas você pode encontrar em um livro chamado, deixa eu ler aqui porque esse nome é meio estranho, é um terapeuta alemão chamado Trutsk Hardo. E ele conta a história desse menino no livro dele. O livro dele se chama Children Who Have Lived Before, Reincarnation Today. A tradução é Crianças que Viveram Antes, a Reencarnação Hoje. Uma coisa assim. Caralho, eu tô bravo no inglês. Quando você bate de frente com uma pessoa do nada, assim, que você não conhece direito, você já, nossa, não gostei dessa pessoa. Então você bate de frente com uma pessoa e do nada você, caraca, eu gostei dessa pessoa, logo de cara, pessoa legal. Isso aí também pode ser um sinal. De acordo com alguns estudos, em muitos casos, as pessoas que vieram de vidas passadas, elas entram na nossa vida de uma maneira mais rápida. Ou seja, elas surgem cedo na nossa vida. Precisamente seria que tenhamos tempo de viver com ela aquilo que a gente tinha que viver. Entendeu? Ainda seguindo essa linha de estudos, né? Tem casos também que as pessoas voltam para a nossa vida no momento que nós estamos prontos para esse encontro mais uma vez. Pensa aí naquele amigo de longa data que você se identifica tanto que você chega a chamar ele de irmão e às vezes você pode gostar dele mais do que alguém da sua própria família. Bom, isso tem boas possibilidades de ser afetos da sua vida passada. É claro que quando a gente acaba de conhecer uma pessoa, a gente não tem uma opinião ainda formada sobre ela. Às vezes a gente até ouve falar bem dessa pessoa, né? Mas às vezes quando você fica cara a cara com ela, com outras pessoas falando bem dela, mas você não bate diretamente com ela. Você, sei lá, parece que tem alguma coisa em você que bloqueia essa pessoa. Ou seja, sentir uma simpatia ou antipatia imediata por alguma pessoa, sim, isso pode ter alguma relação com outras vidas passadas. Por exemplo, aquele moleque de 3 anos que rapidamente ele consegue ter lá um domínio sobre um violão, uma guitarra, uma bateria, que aprende super rápido. A gente chama de dom. Tem também algumas crianças que nascem com aquele dom de fazer pinturas, de fazer desenhos e essas coisas assim que a gente fica de boca aberta. Como que essa criança de 3 ou 4 anos consegue fazer essas pinturas maravilhosas? Ou esses desenhos, ou seja, aquelas habilidades que as crianças conseguem ter que a gente fica de boca aberta. Nossa, como uma criança desse tamanho consegue fazer isso? Ou então decorar vários nomes de países, de bandeiras. Dizem que isso sim pode ter ligação com a nossa vida passada e que isso tenha sido coisas que a gente aprendeu em outra vida e acabou trazendo para essa também, já que todo mundo sabe que as nossas habilidades, né, elas vêm com o tempo, né? De acordo com o que você treina, com o que você estuda, você
consegue sim desenvolver alguma coisa desse tipo, você consegue dominar um instrumento, mas tem aquele chamado dom, é o que esses estudiosos, né, que acreditam nessa possibilidade, eles dizem que isso são coisas que a gente traz de uma vida para outra. Seria bom se eu já tivesse vindo com isso aí de fábrica. Portanto, quais são as suas habilidades acima da média que pode revelar alguma coisa sobre o seu passado? Eu vou ficando por aqui e mais uma vez eu peço para você se inscrever nesse canal, quer dizer, na verdade eu nem pedi, então estou pedindo agora, se inscreve aí nesse canal, ajuda a gente aí por favor, clica em gostei se tiver gostado e ajuda a gente aí, se inscreve.